Vamos iniciar agora o nosso módulo 5 e eu vou abordar um tema que também é muito importante e a gente precisa discorrer algumas coisas, algumas características das imagens. Vocês vão ver que eu vou apresentar bastante coisa aqui do que não dá certo, que fica feio, mas eu também vou dar a solução. Vou mostrar para vocês como resolve, tá? Então, assim, mais uma vez, a inteligência artificial, gente, veio para ajudar muito a gente, veio trazer produtividade para a gente, coisas que a gente ia precisar, às vezes, né, de um conhecimento muito mais profundo, ou até contratar um profissional para resolver um problema, hoje a gente resolve sozinho, com inteligência artificial. Mas existe uma forma de se fazer as coisas para que a gente chegue num resultado final legal, tá? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês nesse módulo? Sobre qualidade de imagem, gente. Isso é muito importante para o trabalho final. Eu vou mostrar vários exemplos de adesivos que não ficam bonitos porque não se prestou muita atenção nisso que eu vou falar. Então, eu abri um módulo só para a gente falar sobre isso, para a gente finalizar todo o conhecimento, de certa forma, né? Ali porque aqui vocês vão poder pegar imagens na internet e eu vou ajudar vocês, em vez de vir e colocar direto no documento, que dá problema, eu vou ensinar vocês a tratar essa imagem para entrar no documento já bonitinho, para não dar problema, tá? Então vamos desde ali do desenvolvimento de arte, encontrar artes na internet, para ajeitar essa imagem, colocá-la no tamanho, aprendemos sobre superfície, agora vamos aprender sobre qualidade de imagem para quando você estiver montando seu arquivo, você nunca coloque nada com baixa qualidade, tá bom? Então vamos lá. Aqui já dei um exemplo. Esse Mickey aqui, eu fui lá na internet, escrevi Mickey no Google e peguei essa imagem. Gente, vamos começar a aprender sobre avaliar a imagem. Obviamente, a gente já pode ver que não está muito legal, certo? Você vê que está um embaçado, aparece algo embaçado, né? Então isso é uma baixa definição, tá? Se você, em outros programas a gente consegue ver os pixels, né? A gente consegue aproximar mais e aí você vê que os pixels eles são, há uma quantidade pouca de pixels. Quanto mais pixels, mais definição tem, tá? Certo? Pixels são os quadradinhos, é a menor unidade da imagem. Então, quanto mais pixels, melhor. Então, eu posso até depois a gente dar uma passada ali no Google e ensino vocês a fazerem até uma busca de como buscar imagens com bastante pixels, né? São imagens maiores, com mais definição, tá? Então, eu já digo, já falo, esse tipo de imagem nem coloca muito no adesivo, vai ficar feio. Essas bordas aqui, tá? E aí vocês vão ver lá, a gente vai mostrar lá pra frente. Essas bordas com esses pixels que ficam aqui dessa forma, ó. Isso aqui fica meio branco, parece meio dentado. Vocês vão ver, fica feio. Não recomendo vocês colocarem esse tipo de arquivo, tá? Então, assim, não adianta também depois vocês vierem, meu adesivo não tá com qualidade. Achando que o problema é com nós, mas muitas vezes é aqui que está o problema, com a arte, tá? Vou mostrar outra aqui embaixo que eu peguei na internet. Olha isso aqui, olha que terrível isso. Vocês não fazem ideia como isso fica feio no DTF. Isso vai ficar muito feio. Não coloquem esse tipo de arquivo dentro do seu arquivo de impressão, tá? Esqueçam, não façam isso. Ele vai ficar feio. E aí, eu vou ensinar algumas formas de tratar as imagens. Mas tem um nível de imagem como essa, por exemplo, que eu nem recomendo mais. Falo assim, não, desiste. Muito trabalhoso você tentar mexer com isso. Aqui pelo Canva nem dá. Tá? Em outros programas de edição eu até consigo melhorar a imagem, mas tentem buscar sempre, se você quiser buscar um arquivo, né? Busquem arquivos bons, tá? Com bastante pixel. Aí a gente vai fazer uma busca lá com vocês depois. Agora aqui, para a gente começar a falar sobre a qualidade de adesivos, eu vou colocar esse vídeo aqui mostrando como é que funciona uma impressão, gente. Aqui, ó, mostrando como é que é a nossa máquina, tá? E aí vou explicar para vocês como é que funciona. Ela vem como uma impressora comum, igual essa que você está na sua casa. Só que não é igual a que está na sua casa, ela tem uma tecnologia diferente. Então ela vai lá em cima vocês estão vendo que ela está imprimindo um branco. Você está vendo lá em cima? Vence amanhã, tá branco, certo? E embaixo já está colorido e mais embaixo tem verniz. Então qual é a sequência dela? Ela joga primeiro essa camada de branco,
depois ela vem, joga a camada de cor em cima do branco, e depois ela vem e joga uma camada de verniz. Isso está acontecendo, dá para ver muito bem aí no vídeo, isso acontecendo em tempo real, tá? Então é assim que funciona. Aqui nesse exemplo eu já até coloquei para vocês verem dois adesivos iguais. Tem um do lado direito e um do lado esquerdo. E você vê que o do lado esquerdo está muito mais bonito. Ele não tem essas manchas brancas em volta, certo? E aí se você olhar, se daqui pelo vídeo você não vê, mas a qualidade da cor também estava estranha. Então tomem muito cuidado na hora da escolha do arquivo. Ele precisa estar em excelente qualidade para a gente ter o resultado do lado esquerdo e não o resultado do lado direito, tá? Aqui está um exemplo ótimo para vocês entenderem. Então, eu vou discorrer um pouquinho mais lá para frente, mas vocês viram que ele coloca, vou iniciar o vídeo de novo, ele coloca uma camada de branco, ó. Então, o que é esse branco? Ele é uma base, ele é uma tinta até diferente das outras. Ele é uma base para o adesivo. Além do que, essa camada de branco atrás não permite que o adesivo fique transparente. Ele cria uma base para quando a cor vir, a cor não ficar transparente, tá? Então, ele é super importante, mas dependendo do tipo de arte, e eu vou mostrar lá para baixo, ele pode aparecer no adesivo. Ele pode ficar evidente essa camada de branco. E aí a gente perde, e aí você vê aí, do lado direito ele já acontece, por causa da má qualidade, mas em outras condições também ele pode aparecer, tá? Que eu vou mostrar mais pra frente. Vamos continuar aqui. Aqui é um exemplo, essa mesma imagem que eu estou imprimindo aqui, foi um exemplo que eu criei para vocês verem. Olha lá, o arquivo da direita que está sendo impresso, que é esse aqui, olha como ele está borrado. Olha isso aqui, eu vou até aproximar. Olha, gente. Não coloque esse tipo de arquivo, tá? Por mais que ele esteja com fundo branco, vamos até trocar aqui para amarelo, você vai ver que ele está com fundo branco. Olha, ele está com fundo branco. Aí você vai olhar aqui, nossa, tá ótimo, vou mandar lá para o Felipe imprimir. Aí vai sair isso aqui. Aí você vai voltar falando assim, ai Felipe, seu adesivo é muito feio. Muito feio. Eu falo assim, mas é a arte, gente. É a arte. Então eu vou ensinar para vocês como deixar a arte assim, ó. Isso que eu quero. Alta definição. As bordas muito bem aqui colocadas, tá? Você pode aproximar, olha como tá esfumaçado isso aqui. Esquece, tá bom, gente? Aqui outro exemplo. Já aconteceu para mim clientes chegar e falar assim, porque às vezes os clientes chegam, não tem as artes, e eles vão na internet e me mandam. Só que, gente, muito complexo fazer isso. Vocês vão ver, tem um processo para ser feito. Então, alguns não tem como eu ficar montando o arquivo de impressão para vocês. Por isso que eu estou fazendo esse curso, para vocês aprenderem a montar o arquivo de impressão para vocês terem a liberdade de fazer os adesivos que vocês querem. Eu vou dar as ferramentas e vou ensinar aqui nesse módulo até como eu fiz isso aqui. Eu peguei isso aqui na internet, assim, nessa qualidade, ó, e joguei para ficar nessa qualidade, tá? Esse aqui, o Canva, gente, que nem eu peguei da internet, ele veio com o fundo. Eu posso remover, lembra aquela ferramenta de remover o fundo, ó? Vou remover. Aí você vai falar assim, ah, tá ótimo, vou mandar pro Felipe. Mas, olha isso aqui. Olha como tá, olha essas bordas, tá vendo? Quanto mais assim esfumaçado tiver e as bordas menos, olha a diferença. Certo? Muito mais delimitado. Então vamos sempre trabalhar com artes de alta qualidade e alta definição e com as bordas também muito bem definidas, certo? Tá bem definido. Aqui você tá perdendo definição da borda. E isso vai causar aquele problema ali de uma borda branca e o adesivo vai ficar feio, tá? Outro exemplo aqui. Peguei esse adesivo aqui na internet, peguei na verdade, essa imagem eu peguei na internet. Transformei ela assim. Olha lá. Um pão perto do outro. Ó, vou tirar o fundo também. Vou remover o fundo. Ó, até a ferramenta de retirar o fundo do Canva tem dificuldade. Ele vai fazendo umas coisas porque ele não vai perdendo a qualidade da imagem, vai perdendo a compreensão da imagem também. Então tomem cuidado. Vou até pôr um fundo amarelo para a gente ver o que aconteceu, ó. Tá? Ficou bem esfumaçado. Isso aqui vai dar problema. Isso aqui não manda para nós imprimir.
vai ficar feio, tá? E isso aqui você deve mandar para nós, certo? Bordas bem delimitadas, não tá aquele esfumaçado, tá bem bonito. Vou pôr um perto do outro pra vocês verem, ó. Olha a diferença desse coração para esse. Você acha que isso vai sair a mesma coisa na impressão? Óbvio que não. Óbvio que não. Então esse coração aqui de cima, o que vai acontecer? Ele vai ficar assim borrado, certo? E aqui na borda vai vir uma borda toda feia, branca, deixando o adesivo feio. E dependendo da superfície que você colar, ainda se ela contrastar com o preto, nossa. Certo? Com o branco, na verdade, né? Que vai ser o... Imagina que você coloque numa caneca preta isso aqui. Vai ficar a linha branca super evidente na caneca preta. O fundo determina também muito bem. Agora, vou colar numa caneca branca, aí a borda tá branca, ela tende a minimizar o problema, tá? Perde-se um pouco porque ele se mistura com o fundo, né? O que vai chamar mais atenção é o adesivo. Mas independente, gente, não é legal esse branco, porque aí a hora que você chegar perto na caneca branca, você vai ver todo esse craquelado, todos esses dentes marcando, tá? Então, tomem cuidado com isso. E eu vou ensinar vocês a gente a deixar as imagens desse jeito aqui, tá? Vamos lá. Agora eu vou ensinar vocês como a gente vai trabalhar imagens que a gente pega da internet ou imagens que a gente tem, mas estão com baixa qualidade. Como é que eu posso fazer para arrumar isso, certo? Então aqui eu estou dando dois exemplos, porque a gente vai abordar isso até um pouquinho mais para frente, mas eu estou conseguindo fazer bastante arte, eu consigo arrumar a imagem na inteligência. Eu vou mostrar a gente fazendo isso aqui ao vivo, tá? Vou mostrar, a gente vai fazendo junto aqui, tá? Então, depois que eu ainda pego essa imagem, eu faço um processo chamado de vetorização. Neste tipo de imagem onde nós temos cores sólidas. Nós vamos entrar mais fundo ali na ferramenta de vetorização. Então, a imagem de A, quando chega, eu já tenho uma experiência de que ela fica boa, tá? Ela fica boa, óbvio, se ela foi feita corretamente. Ó, aqui já mandei lá na inteligência para ela me fazer com o background transparente em arquivo PNG, ela me entregou pronta. Olha a qualidade da imagem de A, certo? É uma imagem boa. Mas mesmo assim, a gente pode melhorar ainda. Posso melhorar um pouquinho. Vou pôr perto aqui para você ver, ó, o que é um vetor e uma imagem de A, certo? Ele ainda ganha um pouquinho ainda mais. Isso faz diferença sim no adesivo. Então eu vou ensinar vocês também a fazer com IA e melhorar ainda mais com a ferramenta de vetorização. Que aí a gente vai abordar o que é vetorização. Tá bom, gente? Então, eu vou abrir aqui agora o Copilot. Pô, eu abri o Pinterest. E aí você pode vir no Pinterest e escrever assim, sei lá, frases. Ele dá uma gama enorme de imagens com frases bem legais, já com um design bem bonito, certo? Mas vamos lá. Não é legal, primeiro, a gente pegar a arte do outro e simplesmente ir lá e fazer o produto. Vamos trabalhar, a gente tem as ferramentas, certo? Primeira coisa. Segunda coisa, imagens da internet geralmente estão em baixa qualidade. Os sites fazem com que as imagens caiam de qualidade para melhorar a velocidade do site. Então é muito difícil nós ficarmos pegando imagem na internet pronta e jogar direto no arquivo de impressão. Certo? Muito raramente você vai encontrar uma imagem muito boa, não vou dizer que não tenha, tem um monte de imagem de qualidades excelentes, vou ensinar vocês a buscar aqui no Google, mas a grande maioria não vem num formato muito legal e muitas vezes nem tão com fundo transparente, entende? Nem tão em formato PNG. Então, vamos pegar um exemplo aqui e vamos fazer esse exemplo. Vamos dizer que eu gostei dessa imagem aqui, certo? Mas vamos melhorar ela e vamos ser original, vamos fazer alguma coisa inspirado nisso, tá? Não vou copiar. Então você vai copiar a imagem, vai lá na inteligência, no Copilot e vamos Ctrl V, certo? Então é só ir lá copiar, vir aqui e Ctrl V. Aí você escreve assim para a inteligência. Preciso que
você melhore a qualidade dessa imagem. Ponto. Pode copiar aqui. Isso aqui vocês podem copiar depois de mim. Ponto. Aí você escreve assim. Background transparente. Background em português é fundo, tá? Alguns termos eu gosto de pôr em inglês porque sei lá, eu percebo que ela entende melhor às vezes. Mas nada impede você colocar fundo também. Faz a tentativa aí. Background transparente e arquivo PNG. Vamos lá. Então o que eu pedi para ela? Eu pedi para ela pegar essa imagem que eu mandei para ela e que ela melhorasse a qualidade. Então ela vai refazer, de certa forma, ela vai refazer isso. Ela vai utilizar isso como referência. Então, nós vamos resolver um monte de problema. Primeiro problema, baixa qualidade, aqueles pixels muito ruins, certo? Aquele esfumaçado, ele vai resolver isso, certo? E segundo, vamos começar também vamos conseguir com ela retirar o fundo, que também é difícil. Por mais que às vezes você use o removedor de fundo do Canva, ele não é perfeito, ele vai dar falhas, às vezes ele não tira uma parte, às vezes ele não devia tirar o fundo, tá? Então quando a gente faz isso, você está resolvendo todos os problemas da imagem praticamente, certo? Olha lá. Ele está refazendo. Eu já vi que ele errou, ele colocou 2A. Acontece, ainda acontece, mas aí você vai lá e vai tentar de novo. Ou, né? Se ele começar a errar demais, abre uma nova conversa e recomeça, tá? Porque ele vai buscando às vezes as coisas de lá de trás e começa a virar uma confusão. Aí abre uma nova conversa e recomeça, tá? Então assim, mas independente que ele errou a lá, você já começa a ver que já é outro tipo de imagem. É outro tipo de qualidade, outra resolução. E isso no DTF faz toda a diferença, tá? O trabalho final do DTF com uma imagem com alta qualidade, principalmente as que estiverem vetorizadas, que eu vou ensinar como fazer o vetor, inclusive dessa imagem nós vamos vetorizar ela. E quando a gente vetoriza, a gente meio que acabou. Ali é o máximo ali que a gente tem de resolução, tá? Então, façam esse processo, vão lá no Google. Enquanto ele está terminando, vamos lá no Google e eu vou ensinar vocês a fazer uma pesquisa. Vou colocar assim, imagens, frases. Imagens. Ele puxou mais imagens, frases, adesivo. Bom, tem mais algo melhor aqui, né? Vamos aí. Ó, como é que você vai brincando no Google, até no Pinterest? Clica, aí ele vai abrir aqui. Aí você vem para baixo. Aí ele vai te dar mais coisas relacionadas a isso, entende? Aí você vem aqui embaixo e vê, ver mais. Ah, então, olha que legal, quanta coisa. Então, você pode. Tem gente que adora fazer aqueles copinhos americanos com essas frases, copo de cerveja. Nossa, dá para fazer bastante coisa. E isso aqui você também pode desenvolver no próprio Canva, né? Fazendo isso no Canva. Mas vamos dizer que não tenho muita habilidade, não consigo fazer. Vamos fazer isso. Então, o que você pode fazer para pegar imagens de alta resolução? O máximo de alta resolução. Você vai vir aqui em ferramentas, tamanho, e aí você vai escrever tamanho grande. Certo? Então, quando a gente coloca ali, ele vai pegar imagens de tamanho maior. Ó, vamos pegar essa imagem aqui. Clica com o botão direito, copiar imagem. Vamos lá na inteligência, a outra já deve estar. Olha o que ele fez, ele jogou um unicórnio aqui. Por que eu falo para vocês abrirem uma nova conversa? Você entendeu o que ele fez, gente? Esse é o motivo de eu abrir uma nova conversa. Eu estava naquela conversa que a gente estava fazendo aqueles mockups. Então, abre uma nova conversa para que não aconteça esse tipo de coisa. Mas ficou legal, no fim das contas ficou legal. Tá? Eu vou baixar essa imagem e aí eu vou mandar essa imagem aqui. E vamos lá. Vamos copiar aquilo lá. Depois você anota isso aqui.
Vamos deixar ele fazendo essa imagem. Depois eu vou mostrar o que dá para fazer com isso. Enquanto ele está aqui, para a gente não perder tempo, vamos subir essa imagem. Olha lá. Vamos puxar aqui para cá. Pronto. Vamos avaliar a qualidade dessa imagem agora. Ó, vamos arrumar essa aqui. Isso aqui a gente já aprendeu, né, gente? Arrumamos. 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 Certo. Agora, olha lá. Bem, melhor. Certo? Olha como é que tá a qualidade. Podem ficar tranquilos com isso aqui. Vai ficar bonito. Mas, Felipe, dá para melhorar? Dá para melhorar. Como a gente vai fazer isso? E quais são as limitações? Vamos aprender. Vamos aprender a vetorizar. Como é que você vai fazer aqui no Canva para vetorizar uma imagem? Você vai clicar em editar, você vai lá para baixo e vai encontrar esse aplicativo aqui. Se ele não tiver aqui, depois você clica em ver tudo e faz uma busca para pegar. Esse é o nome, ó, Vectorizer. Você vai clicar nele. Tem que estar com o elemento clicado, tá? Para ele, clica no elemento, editar e vem aqui. E aí você mantém aqui. Keep colors, é caso ele tenha cores. Então tem azul, tem rosa, tem amarelo, então keep colors. Binário, então só a imagem que é preta, só a imagem que é branca, toda preta. Então aí você vem para o binário porque ele entende melhor. Aí você faz iniciar a vetorização. Vamos começar a falar um pouco de vetorização. As imagens, elas são definidas por pixels, certo? Por quadradinhos. O arquivo vetor já não é definido por pixels. Ele é uma imagem contínua, você vai ver aqui a diferença. Vamos adicionar o design. A máquina de DTF consegue compreender muito melhor. Vamos ver, eu acho que ele não... Eu vou apagar. Vamos refazer. Demora um pouquinho, mas ele faz. Quando a gente faz o arquivo vetor, meio que você aí acaba, você deixa a imagem com os contornos muito bem definidos. E isso é excelente para o DTF, é muito bom, fica muito legal. Então, tentem sempre vetorizar a imagem. Agora tá certo. Vamos lá, olha lá. Então você ainda vê que essa bolinha aqui, estou dando um exemplo aqui, né? Essa bolinha aqui ainda tem um certo pixelado em volta, né? Uma certa irregularidade. Então, aqui na vetorização ele cria a regularidade da borda, tá? Agora, qualquer imagem pode ser vetorizada? Não é toda imagem que pode ser vetorizada. O vetor ele só vai funcionar para imagens que têm cores sólidas. O que eu estou querendo dizer? Cores sólidas são cores que são únicas, só tem um azul aqui. Se aqui tivesse um degradê, por exemplo, isso já não funciona muito bem na vetorização. Tá? Então tomem cuidado que algumas imagens não... Você vai ver, a hora que você clicar vetorizar, você vai ver o resultado. E aí você avalia se para você tudo bem ou não. Tá? Aqui o mesmo processo. Só que aqui eu peguei o logo da nossa empresa. Então mostrando aqui, um logo com baixa qualidade. Olha isso. Gente, isso aqui no DTF fica feio. Não vai ficar legal. E agora olha uma imagem de alta qualidade. Vetorizada. Certo? Olha as linhas, muito bem definidas. Agora olha aqui. Entende? Eu acho que está muito fácil de entender, né? O que é uma imagem de qualidade. Quando eu falo assim, ó, sua imagem está com qualidade, é isso aqui que eu estou falando. Não isso aqui. Tá? Porque às vezes você olha só assim, ó. Vamos dizer que você olha só assim. Ah, tá boa essa imagem. Não tá. Não tá. Você tem que aproximar. Você tem que chegar o máximo possível com o zoom para a gente avaliar a imagem. Então tome muito cuidado com isso.
São, nossa, dá muito problema. Então vamos lá. O que dá para fazer? Tem um logo. Pega esse logo. Tá assim, tá ruim. Você pode tentar de cara vetorizar. Porém, o vetor tem limites, essa ferramenta de vetor. Pode ser que nem ele consiga deixar ela bonita, ele vai distorcer muitas vezes. Tá? Vamos ver se ele vai conseguir aqui, nem testei por aqui. Então, assim, você pode tentar melhorar a imagem vetorizando ela. Vamos adicionar o design para ver. Ele deixou bem pequenininha. Mas vamos ver, ó, vamos avaliar. Ó, vocês viram o que aconteceu? Ele está carregando ainda, por isso que ele está assim. Agora foi. Olha lá como ele deixou mais bonito. Tá vendo? É essa imagem que eu vetorizei. Só que aí, qual que é o problema? Muitas vezes, se a imagem tiver com muita baixa qualidade, que é o caso aqui, ele não compreende muita ideia e ele muda o seu logo. Ele muda algumas cores, ele muda... Ó, a impressora cortou aqui, tá? Então, muitas vezes o processo de vetorização, ele é mais um ajuste fino, certo? De uma imagem já com qualidade, só para deixar numa imagem excepcional. Porque esse deveria ser o trabalho correto, né? Ficar desse jeito e não assim, tá? O motivo disso, imagem com baixa qualidade. Felipe, como é que eu resolvo isso? Você vai fazer o seguinte, vou até apagar aqui. Nós vamos pegar essa imagem, você abre um documento, né? Ou pega ela da internet e vai copiar, compartilhar, baixar, JPEG e baixar e a número 28. Número 28, pronto. Baixar. Agora, qual que é a... Vamos abrir aqui. Ó, ele finalizou. Depois a gente volta aqui. A gente deixa o outro trabalhando e comenta sobre esse. Vamos vir em Downloads. E vamos jogar aqui. Deixa eu ir pelo caminho comum. Abrir. Vamos lá. Preciso que melhore a qualidade da semana. Então, você vê que se você tentar vetorizar direto, pode dar problema. Então eu estou passando primeiro pela inteligência, tentando ver se ela consegue, nem sempre ela vai conseguir, gente. Entendam isso também, isso aqui não é certeiro que vai dar certo. Mas eu já fiz alguns trabalhos com alguns logos de clientes nossos, que eles me mandam a imagem do logo deles muito ruim. Aí eu faço isso, eu pego, mando na inteligência, vejo se ele consegue resolver a qualidade, mas às vezes ele muda o logo, certo? Ele muda o formato do logo e aí não dá. Então aí você vai ter que ir atrás da imagem correta mesmo e solicitar. Ó, aqui eu não sei se ele vai conseguir, mas vamos ver, vamos aguardar. Então pega lá a imagem que está ruim, então pode ser uma imagem da internet, um logo que você tenha, qual que seja o produto que você quer trabalhar. Eu não quero só que você envie ela daquele jeito feio. Vamos passar por esse processo. Vem na inteligência. Olha, eu acho que ele conseguiu sim. Tá vendo? Ele conseguiu sim. Ele só colocou uma cor ali em volta, mas vamos deixar ele terminar, às vezes ele resolve. Então, vamos tentar sempre colocar arquivos com alta qualidade. Ó, aqui ficou pronto, ficou ótimo. Ficou bom. Mudou ali o logo. Esse é o problema. Você tem que tomar cuidado só antes de avalia tudo, né? Avalia a imagem, como é que ficou, como é que o programa se comportou. E aí depois você manda para lá. Mas eu acho que com essa técnica que eu estou ensinando para vocês vão conseguir fazer um monte de coisa legal. Olha, conseguiu. Vamos jogar lá pro Canva. Vamos pôr isso aqui pro lado para a gente avaliar. Vamos vir em Downloads, ó, ele fez isso aqui, ó. Vamos arrastar para cá. Vamos ver o que ele fez. Certo? Esperar ele carregar. Ó, ó a diferença. Nem se fala. Agora,
Vou apagar essa. Com essa imagem, eu consigo vir em editar, vetorizar e vetoriza. Aí você fecha. Obviamente, se ele conseguir deixar, avalia a imagem, ó, como é que é o logo. Tem isso aqui, essas coisas, esses elementos muito pequenos, às vezes ele erra, às vezes ele deixa a letra meio feia, tá? Vamos ver como é que ele trabalhou essa imagem. Ó. E, na verdade, esse aqui é o vetor e esse aqui é o outro. Olha lá. Vamos aproximar, entendeu? Entenderam? Que ele faz um ajuste mais fino ainda. Isso aqui no DTF que eu quero. Esse nível aqui, gente. Esse aqui, tá? Só toma cuidado, ó o que ele fez um pouquinho na borda. Então essas coisas que vocês têm que ajustar. Aqui a gente está ensinando a dar um gato. Porque o correto seria o quê? Um logo. É ir lá na fonte do logo. E quem desenhou o logo, um arquivo, né? O arquivo original dele. De quem desenvolveu o logo. Então esse seria o ideal, um arquivo vetor do logo para jogar aqui dentro. Então vamos lá. Aqui eu mostrando, aqui eu estava inclusive até conversando com a cliente que tinha feito, explicando as diferenças. Então aqui a gente consegue avaliar muito bem quando você não faz esse processo de melhorar a imagem. Tá? Então o que eu fiz? Peguei o arquivo dessa imagem, joguei lá na inteligência, pedi para ele refazer, pedi para ele melhorar, né, e refazer igual eu fiz lá, pedi para ele melhorar a imagem, e aí retornei aqui para o Canva com a imagem pronta e vetorizei. E aí eu fiz a impressão. Olha como é que fica, tá? Sem comparação. Olha essa quantidade de branco em volta. Olha esse serrilhado. Isso é feio, gente. Não é legal. E inclusive a cliente me reclamou disso. E aí eu expliquei para ela os motivos. Tá? Por isso que eu estou fazendo esse curso também. Porque eu não quero nem que chegue na impressão isso. Eu quero que vocês antes já montem o arquivo corretamente, tentando vetorizar as imagens que são sólidas, né? Que são essas cores únicas. E aí outras imagens você passa pela inteligência. Você entende que pela inteligência já vai sair algo bom. Tá? O que eu quero aqui quando a gente vetoriza, a gente deixa excepcional. Mas a vetorização vai ficar boa. Tá bom? Desculpa, a imagem da inteligência vai ficar boa. Eles já entregam ela numa resolução boa. Agora vamos partir para um outro problema que a gente tem aqui com muita frequência. E eu preciso explicar isso para vocês, porque vocês precisam saber disso na montagem do arquivo. Geralmente são escritas. Geralmente são escritas. O DTF não se comporta muito bem em imagens muito pequenas. Muito, muito pequeno, gente. Não dá. Abaixo de 1 centímetro já começa a dar problema. Já começa, e eu vou explicar o que acontece, para vocês tomarem cuidado com isso. Então, esse primeiro exemplo que eu coloquei, que foi esse aqui, deixa eu até agrupar os dois, para eu poder trazer ele para cá. Vamos trazer ele para cá. Então eu quero trabalhar esse exemplo aqui. Então imagine que a gente tenha uma imagem, certo? Uma escrita muito bem, essa escrita aqui de cima ótima, adesivos, DTF, UV, isso vai ficar lindo. Mas isso aqui começa a me preocupar aqui embaixo, tá? Lembra que a gente viu lá em cima que a máquina ela joga uma camada de branco por baixo, dando a base do adesivo? Em elementos muito pequenos, eu percebo que ela não consegue ser tão precisa e o branco acaba aparecendo, tá? Então, essa parte aqui, adesivos DTF UV, pode ficar com uma camada de branco em volta, entendeu? Ele não consegue muito fazer isso. E, em alguns casos também, ele pode gerar falhas e a palavra adesivo vai ficar meio falhada. Ela vai aparecer porque o verniz sempre vai cobrir, mas pode ser que não apareça a cor, vai ficar só o formato do verniz. Então vai ficar adesivos e, sei lá, às vezes o I não vai aparecer, que é muito fino, um traço não vai aparecer. Então, evitem elementos muito pequenos. E além do problema da impressão, a colagem se torna difícil.
porque ele não adere, ele não tem tanta superfície de aderência no objeto que você está colando, na superfície de colagem. Então, muitas vezes, a hora que você vai tirar o liner, né, que é o plástico de transferência, a hora que você vai tirar ele, ele vem junto. Ele não cola na superfície, elementos muito pequenos. Então, você que está desenvolvendo sua cartela, cuidado, muito cuidado com linhas muito finas, com palavras, pode ser que até você nem ficasse, legível, dependendo do tamanho. Às vezes não fica legível, não dá para ler, fica um borrão, tá? Então, não façam elementos muito pequenos no DTF. Aqui, eu coloquei para a gente fazer um exemplo do que acontece. Vamos lá, vamos pôr aqui para o lado. Então imagina, essa imagem aqui, vou tirar esse efeito aqui para vocês entenderem uma coisa. Nenhum efeito. Essa imagem grande aqui, ótimo. Quanto ela tem, vamos ver. Aqui está em pixels. Mas aqui deve estar com, sei lá, essa folha tem 40, então deve ter uns quase 20 de largura, né? Sei lá, 15. Então assim, vai ficar grande, vão ficar umas linhas grossas, certo? Então vai vir o branco, e aí vai vir o preto, e depois vem o verniz. Então isso aqui provavelmente vai dar certo. Agora, se eu pegar isso aqui e diminuir assim, ó, deixar bem pequenininho, gente, não indico. Sinceramente não indico. Isso pode não ficar bom, tá? Pode aparecer branco, pode falhar o adesivo. Não indico muito letras finas, com tamanho assim muito pequeno, tentando dar um esquece. Não vai ficar legal, tá? E além do que, pode ficar com uma linha branca em volta. Pode ficar assim, ó. Aqui é só um exemplo, tá? Mas fica feio geralmente, não fica tão delimitado assim, porque às vezes ele não fica tão bonito não com o branco. Com adesivos muito, muito, muito pequenos. Que as coisas vão se unindo, aí de repente você vê uma coisa branca com umas coisas pretas em cima, tá? Agora vamos seguir aqui, que eu tenho algo para falar também sobre adesivos na cor branca. Eu preciso explicar uma coisa para vocês. Quando a gente vai fazer a impressão, existem configurações que eu aqui, operando a impressora, eu faço para que o adesivo fique certo. E uma das coisas que a gente tem que fazer é uma que a gente chama de retração do branco. O que é a retração do branco? Lembra quando eu mostrei lá em cima que ela coloca uma camada de branco por baixo? Quando ela vem, se eu colocar numa impressão sem a retração, o adesivo fica com essa borda branca, tá? Se eu não colocar essa configuração que eu coloco, que eu retraio o branco, o que eu faço? Quando eu coloco a configuração, quando ela vai imprimir, eu falo para ela, ó, faz isso aqui com o branco, ó, o máximo que você puder, até chegar a este ponto aqui, certo? Agora, se eu não colocar essa configuração na impressora, a maioria das imagens vai ficar assim, ó, branco. Maioria. Por mais que você vetorizou e tudo, vai ficar assim. Então, de padrão, como padrão, tá? Toda impressão que a gente faz aqui, eu faço retração de branco. Certo? Combinado? Então, vocês não precisam se preocupar em me pedir que eu faça a retração de branco. Mas, quando a gente mistura adesivos brancos com gente de branco, que é aqui o exemplo, que eu coloquei o adesivo na cor branca, quando eu faço isso, a gente tem percebido que essa retração falha adesivos brancos, principalmente adesivos brancos pequenos, até acima de 1 centímetro. Por quê? Quando ele faz a retração, ele retrai tanto que ele tira o branco. E aí fica daquele jeito que eu falei, transparente, porque vem o verniz por cima, fazendo o formato vamos dizer que o D ele come aqui uma parte, mas ele vem o verniz por cima, mas o branco some. E aí a hora que você cola fica tudo falhado, como se parece que a impressão falhou, tá? Mas na verdade não é que a impressão falhou, na verdade é porque eu coloquei a configuração de retrair o branco no branco. Então, o que eu vou sugerir para vocês?
Dá para fazer imagem branca? Dá para fazer imagem branca, mas eu vou pedir que vocês abram um arquivo de impressão só com imagens brancas. Só assim. Vamos dizer que você vai querer fazer isso aqui, pequeno. Nossa, grande, eu não percebo muito problema, tipo assim, grande eu não percebo, mas ela vai, quanto menor, mais problema vai dando. Então vamos dizer que você vai fazer um adesivo assim pequeno, assim eu já ia ficar com medo, desse tamanho aqui eu já ia ficar com medo. Eu já ia falar, ó, vai falhar na hora da impressão. Então montem um arquivo totalmente em branco, vai lá, monta o seu arquivo, vamos dizer que seja isso aqui. Quero fazer um só com escrita branca. Então eu vou pedir para vocês separarem, certo? Então quando você fizer o seu arquivo de impressão, você divide uma folha só com adesivos na cor preta e outra, quero cor branca, Felipe, só na cor branca. Quando eu abrir e for selecionar ali os arquivos para imprimir, eu sempre, obviamente, dou uma olhada. Quando eu vejo adesivo branco, eu separo para mandar para uma outra impressão onde eu mudo a configuração. Tá? É um combinado, gente. Por favor, então não vai adiantar vocês chegarem, misturarem um monte de adesivos assim, que vai dar problema, e aí não vai adiantar você vir falar comigo, ah, Felipe, não ficou bom o meu adesivo da cor branca, ele está todo falhado. É por causa disso. É porque eu mantive a retração por causa dos adesivos nas outras cores, né, para não acontecer isso, e aí quando eu faço a retração eu falho o branco. Tá? Então combinado, gente. Abram uma folha só com adesivos na cor branca, caso você queira na cor branca. Tá? E não só escrita, o adesivo em si não, né? Tipo, se ele for redondo, ou... Eu digo porque as linhas brancas pequenas podem falhar. É isso. Tá? Tô dando exemplo aqui, mas linhas brancas pequenas, abaixo de 1 centímetro, se a linha tiver uma largura menos que 1 centímetro, ou uma altura menos que 1 centímetro, você entende? Acabou. A chance de falhar é alta. Tá, gente? Então, assim, qualidade de adesivo é isso. Esse módulo aqui é um pouquinho mais curto mesmo. Mas é isso que eu gostaria muito que vocês aprendessem para que vocês criem arquivos de impressão com qualidade. Tá? Então prestem muita atenção quando for montando o arquivo de impressão. Por isso que é importante fazer o curso inteiro, gente. Não vai dar para você fazer um módulo, não faz outro. Tem que fazer tudo para entender tudo que é necessário para a gente ter uma impressão final legal, tá? Então vão organizando, deixem a folha no amarelo aqui, vão avaliando. No mesmo tempo que está criando, vai vendo como é que ela está. Ela está embaçada? Ela está vetorizada? Não está? Como é que está isso? Tá? Vão avaliando para que a gente chegue em resultados aqui, ó, igual esse aqui, igual do Dia das Mães aqui, ó. Eu peguei essa imagem, certo? Peguei lá do Pinterest, joguei na inteligência, pedi para ele melhorar, ele melhorou, eu joguei para cá e aí por isso que eu quis colocar a diferença, né? Aqui ficou bom, mas ainda dava para melhorar. Vetorizem sempre que vocês puderem vetorizar, tá bom? Antes de finalizar, eu quero só fechar com uma dica que vocês podem fazer com a inteligência. Então vamos lá na inteligência. Olha como é que ficou aquela imagem. Vamos só fechar aqui também para a gente ver. Certo? Conseguiu melhorar. Agora a gente joga lá e vetoriza. Agora ele cortou aqui em cima, vamos refazer isso aqui depois, tá, gente? Aqui a ideia é mostrar mais qualidade mesmo. Então ele conseguiu, e aí quando você vetoriza, você ainda melhora mais um pouco, tá? Mas lembrando que aqui tem que ter cor sólida, então só tem preto, só tem branco, tá? Se tiver um degradê, se tiver diferenciação de cores ali, ele vai começar a criar algo meio estranho, assim. Tá bom? Agora olha o que dá pra fazer. Vamos lá no Google, ou no Pinterest. Vamos no Pinterest agora. Abre o Pinterest. E vamos colocar assim, frases adesivos. Ó, tem um monte de coisa legal. Vamos dizer que eu gostei dessa imagem aqui, ó. Copiar imagem e Ctrl V, certo? Vamos pedir primeiro para ele
melhorar essa imagem. Então, olha aqui, enquanto ele está fazendo aqui, vamos lá no Pinterest. Gente, olha isso aqui, quanta coisa que dá para ter de ideia, né? Então não dá para pegar daqui e jogar na coisa, tem que fazer esse processo. Pega, leva para lá, pede para a inteligência melhorar e vetoriza. Tipo, uma imagem dessa aqui, tá até legal, dá até para vetorizar direto. Você vê que ela já está com qualidade, não está tão pixelado. Uma imagem dessa aqui, mas passe pelo processo, pelo menos de vetorização, nessas imagens aqui. Pode ficar bom? Pode, mas eu quero que fique excelente. Aí se tiver qualquer pixel, ó, isso aqui tudo, ó, olha o coração. O coração, ele teria um pouquinho de dificuldade de vetorizar. Então pega essas imagens aqui e depois joga que vocês vão ver o que acontece com algumas imagens vetorizadas. Mas sempre que der para vetorizar, vetoriza. O pessoal adora. Tem um nome que eu esqueci desses bonequinhos aqui. Então o pessoal adora isso aqui. Dá para vocês criarem. Vem aqui, dá para jogar na inteligência, pede para mudar o jeito que ele tá com flor na mão, bota, sei lá, com um copo de cerveja na mão. Então, sejam criativos, gente. É só pegar referências e pedir para a inteligência melhorar. Olha esse cachorrinho aqui, certo? Pega essa imagem, joga lá, fala assim: ah, eu quero agora que você crie um Lhasa nesse estilo. Eu quero que você crie um Doberman nesse estilo, um Labrador nesse estilo. Eu adorei essa imagem. Então você pode trabalhar com o estilo pedindo para trocar a raça. Ah, vai da sua imaginação que você pode fazer aqui dentro, tá? Prestem atenção que dá para fazer. Eu vou dar uma dica agora dessas frases aqui, ó. Ele conseguiu. Ó, vamos ser felizes e não perfeitos. Vamos ser felizes e não perfeitos, certo? Agora vamos fazer o seguinte. Eu quero manter o mesmo estilo, só que eu vou querer mudar a frase, certo? Ó, presta atenção que eu vou fazer agora, gente. Então vamos lá. Fui lá, mas eu não quero essa frase. Eu gostei do estilo, mas não quero essa frase. Olha o que dá pra fazer, gente. Pega a imagem, certo? E aí você vai escrever assim embaixo, ó. Recria essa imagem com essa frase. Feliz Dia das Mães, te amo. Vamos ver o que ele vai fazer. Então você pode pegar, ir lá. Vim aqui, vamos voltar para as frases. Pode pegar um estilo que você gostou, certo? Qualquer estilo desses aqui e mudar o que está escrito, certo? Só falando com a inteligência. Então a inteligência, gente, é inteligente. Ela compreende o que você está falando. A gente tem que começar a entender que a internet mudou, que nem a gente estava no Google, a gente aprendeu a se comunicar com o Google, né? Porque ele era limitado. Você escrevia uma palavra-chave, ele te entregava páginas que falassem sobre aquele assunto. Isso está mudando, isso já mudou, na verdade, né? Hoje em dia você se comunica de uma forma diferente com a internet. Vai ser assim daqui para frente. Cada vez mais isso vai ser presente. Mas se você começa agora a entender, nossa, olha o que você vai poder fazer. Olha, está criando alguma coisa. Baseado no que você escreveu. Tá? Então, olha as possibilidades, gente. Olha as possibilidades que eu dou. Isso aqui dá para fazer caneca, com essas frases, dá para fazer copo, dá para fazer, nossa, onde você conseguir colar o adesivo, você faz aquele item personalizado. Sem precisar conhecer de edição, sem que você seja um designer. Eu estou dando ferramenta para vocês aqui, ó, é de copiar, colar e criatividade. E pensar, e criar algo novo, certo? Com essa ferramenta você consegue criar algo novo. Olha lá, ele conseguiu. Não vou abordar aqui a edição dessa imagem, isso aí a gente já abordou nos outros temas, né? Mas aqui daria para eu pedir para ele tentar tirar o fundo né, e continuar isso. Certo, gente? Então, não quero receber mais arquivo de impressão com baixa qualidade de arquivos. Aqui eu ensinei como resolve isso, tá? Essas ferramentas são excelentes. Então, utilizem, pratiquem, façam, não desistam. Eu dei as chaves aqui, mas vocês podem, né? É como se eu estivesse conversando com alguém. Se você tem, eu tenho uma outra ideia. Dá para fazer outra coisa, tá? Então vamos. E depois com essas imagens você vai lá e cria seus mockups. Na capinha de celular, você pode criar na garrafinha, certo? Então vai.
Agora vocês estão chegando num ponto que vocês estão com uma caixa de ferramentas na mão, certo? Agora, o que vocês vão fazer com isso? Vai pôr na gaveta e guardar? Ou vocês vão pôr em prática o conhecimento, tá? Eu vou encerrar por aqui esse módulo e nós vamos agora entrar no próximo módulo depois, que a gente vai falar um pouquinho. A gente meio que finalizou, né, agora o desenvolvimento das artes e tal. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre possibilidades de ganhar dinheiro com adesivo. Como vocês podem ganhar dinheiro, certo? Então eu vou dar diversas ideias de como vocês podem vender os adesivos. Vou dar diversas formas, eu já dei algumas durante o curso, né? Então, mas eu vou fazer aqui mais algumas que vocês podem fazer para vender os adesivos, vender o seu serviço, vender tudo isso que você aprendeu aqui, fazer alguma coisa com o que você aprendeu aqui, né? Não adiantaria nada eu dar todas as ferramentas, né? Tudo gratuito, né? Que a gente fez aqui todo o caminho gratuito, sem que você gaste nada. Nós consegui passar bastante coisa, vocês não vão ter que comprar nada, pagar nada. Então, assim, vocês estão com uma caixa de ferramenta na mão. Como vamos aplicar isso? Próximo módulo. Próximo módulo nós vamos falar várias formas que você tem de desenvolver o seu design, né, de forma fácil, legal, vai ficar bonito, vai ficar bem feito, né, profissional. Então, eu estou te ensinando a ser um profissional aqui. Vai ficar profissional, vai mandar aqui para nós, a gente manda para vocês os adesivos e vocês criem, eu quero que vocês criem coisas incríveis, certo? Quero criar aqui uma comunidade legal, que vocês depois retornem aqui querendo mais, quero mais, né? Eu tenho mais coisas para ensinar, gente. Isso aqui é só o primeiro curso. Eu vou desenvolver outros cursos para que a gente desenvolva mais coisas. Então, entra aqui na nossa comunidade da Graviarte, segue a gente no Instagram, certo? Entra, já põe o nosso WhatsApp na sua agenda. Teve uma ideia, tô com uma dúvida, tá? Bota ali, eu vou te respondo, tá? Então, vamos seguir por aí e podem contar comigo para a gente fazer um projeto bem legal, tá bom? Um abraço para vocês, até o próximo módulo.